Meu áudio está chegando para vocês agora, de repente volta, compartilha, perde o áudio. Estão me ouvindo? Galera que está em Sim, casa, tá meu normal o áudio áudio. chega. Tudo bem aí? Tá, mas meu áudio chega também, pessoal? Minha imagem está chegando, tudo bem, vocês confirmaram que está chegando. Agora me informem que... Legal, obrigado também pelo retorno, então. Então, vamos lá. Retornando aqui. Como nós estávamos comentando, né? Primeiro bloco, pessoal, a parte de fundamento de eletricidade. E no segundo bloco, né? Tirem as crianças da sala. Vamos falar aqui das partes de mitos e fatos em instalações elétricas. O que funciona, o que não funciona, o que podemos e devemos fazer e aquilo que a gente deve evitar. Devia Todas as deixar hipóteses, aqui. né? Mas, primeiramente, vamos a alguns conceitos aqui da parte elétrica, né? E estou no Multiverso do Saber, no link aqui voltado para a parte de manutenção, IMC, e vamos aos fundamentos de elétrica. Primeiramente, né, pessoal, eletricidade, tá? Ela simplesmente é uma grandeza que, como eu estava dizendo agora há pouco, não tem como minimizar, não tem como você negligenciar instalações elétricas, né? Nós temos padrões, nós temos normas, regulamentações que garantem, fundamentam todo e qualquer trabalho realizado em instalações elétricas, correto? E quando você está operando, né, com dispositivos eletrônicos, né? E esses dispositivos eletrônicos, olha o segmento aqui, olha o nome, né, a expressão, tudo que é eletrônico, ele precisa da condução, da transferência de elétrons. Então, nós não estamos falando de algo que dê para a gente simplesmente, no ambiente técnico profissional, instalar de qualquer jeito, né? O que acontece quando você compra um equipamento, instala inadequadamente e ele avaria? Você tem direito a recorrer à garantia? Sim ou não? Não. E o que vai acontecer se você fizer um suporte? Lembrando que nós estamos num curso de informática com direcionamento para suporte, e as nossas aulas de instalação e manutenção de computadores estão diretamente ligadas ao conteúdo da terça-feira, que é suporte ao usuário. Muitas vezes vão recorrer ao conhecimento de vocês para fazer montagem e a instalação de um computador. Como é que você pode dar garantia do teu trabalho se as instalações elétricas estão completamente inadequadas? Como é que você faz isso? Primeiramente, a gente precisa ter o mínimo de condições de avaliar uma instalação elétrica. Detalhe, ninguém aqui precisa, né, de uma formação rápida em engenharia elétrica, até mesmo porque não existe, né? Mas o que nós vamos passar aqui agora, nesse momento, são alguns conceitos que são simples, né? Para que você tenha, pelo menos, condições de identificar instalações que podem estar inadequadas, digamos assim, mal dimensionadas, e de alguma forma está interferindo na qualidade do funcionamento, na estabilidade e na vida útil do dispositivo. E outro detalhe, né, que eu estava dizendo antes de termos reiniciado aqui, podendo colocar em risco também a integridade física dos usuários, né? E algo que a gente repete como um mantra, né? Todas as aulas. Quem trabalha com suporte, com atendimento, com manutenção e reparo, tome muito cuidado com uma palavra muito importante: credibilidade. Credibilidade não tem garantia de 90 dias. A partir do momento que você, né, digamos assim, mesmo sob a ótica da imperícia, que imperícia é diferente de negligência. A negligência é quando eu sei e negligencio, faço de qualquer jeito. A imperícia é quando eu não tenho conhecimento e faço errado. De qualquer maneira, o resultado é desastroso. Boas intenções não resolvem nada para ninguém. Com certeza, quem inventou essa história, né, de que o que vale é a intenção, estava equivocado também. Intenção, dentro da área de trabalho, não vale de nada. Ou você faz direito, ou então nem faça. Tudo bem? Fundamentos de eletricidade. Vamos lá. Primeiramente aí, pessoal,
A eletricidade, ela faz parte de que universo? Né? A eletricidade está onde aí? Ela faz parte desse contexto de dispositivos elétricos? Sim ou não? O que vocês acham aí? Sim. Então vamos lá, vamos começar pelo princípio aqui, né? Física newtoniana. A eletricidade, ela é uma propriedade da matéria. E não apenas de circuitos elétricos, pessoal. Toda matéria, toda partícula atômica, ela é revestida por uma carga, né, negativa, chamada elétrons, e uma outra positiva, que são os prótons. O que circula são os elétrons que têm a carga negativa. Então, nós temos os prótons, estamos aqui em fundamentos de física newtoniana, hein? Nós temos os prótons, que é positivo, os elétrons, que é negativo, porém, o que circula são os elétrons, tudo bem? E o núcleo da partícula atômica, o núcleo do átomo, ele é neutro, tudo bem? Essa mágica aqui ocorre em tudo que for matéria. Toda partícula atômica possui elétrons, inclusive vocês, nós. Daí, uma preocupação latente que nós temos aqui, a chamada eletrostática, que isso aí não é mito, não é bruxaria nem obra do demônio. Isso é física. Todos nós temos, toda partícula atômica, todo o corpo é revestido de elétrons. Tudo bem? Então, aqui tem uma figura ilustrando, né, a imagem de um átomo, os prótons aqui, no caso, que são os positivos, nêutron, que é, no caso, o núcleo, que é neutro, não é nem positivo nem negativo, e os elétrons. A eletricidade, ela vem dos elétrons, a circulação de elétrons. Tudo bem? E aí, trazendo um pouco para o nosso segmento aqui, direcionando um pouco mais. A gente começa aqui falando sobre a parte de fundamentos aqui, e vamos entrar em algo que já está diretamente relacionado ao que nós fazemos. Eletrostática. Acho que expressão que todo mundo já ouviu em algum lugar aí, né? O que significa eletrostática, pessoal? É a área da física que abrange o estudo das cargas elétricas em repouso. E aí, vamos lá. Acabei de falar para vocês que toda partícula atômica é revestida de elétrons. Então, nós também temos eletrostática. Sim ou não? Beleza. E, sendo assim, o que acontece se, por exemplo, a nossa carga de elétrons estiver estimulada ou em desarmonia e, porventura, você manusear diretamente um componente eletrônico? O que pode acontecer? Então, você pode até levar um choque, dependendo da circunstância, mas o mais complicado aí, nessa questão da eletrostática, é você, nessa transferência de elétrons sua, né, que está em desarmonia para o dispositivo eletrônico, você causar uma avaria. Muita gente acha que isso aí é mito, e não é. Quando nós compramos, né, qualquer um aqui, quando compra qualquer dispositivo eletrônico, ele sempre vem com uma capinha plástica chamada embalagem antiestática. Aquilo ali não é simplesmente para você remover e jogar fora. Aquilo é uma proteção ao dispositivo. Porque, repito, o nosso corpo, ele circula elétrons. Se, em algum momento, por alguma circunstância, né, a sua carga eletrostática estiver em desarmonia, em alguma forma de desequilíbrio, como se promove isso? De várias maneiras. O atrito de partes do corpo estimula. Quando você esfrega as mãos, você tem ali, através do atrito, uma geração, um estímulo da sua carga de elétrons. Nesse momento, não significa que será, mas você pode danificar, avariar um componente eletrônico sensível. E isso não é bobagem. Tanto não é bobagem que uma das comprovações que isso acontece o tempo todo é a utilização das telas touchscreen do tipo capacitiva. Como vocês acham que funciona uma tela touchscreen com a tecnologia capacitiva? O que é um capacitor? Capacitor
é um componente eletrônico que armazena energia. Dentro de um computador, na placa-mãe, você tem vários circuitos que têm capacitores que ajudam a regular a quantidade de elétrons que precisam estar naquele dispositivo. Uma tela touchscreen do tipo capacitiva, ela recebe, através do seu toque, você não precisa nem de fato tocar, é só aproximar o seu dedo. Os elétrons circulam pela extremidade e estabelece uma coordenada com a tela. Esse tipo de tecnologia, uma das mais baratas hoje, né, é chamadas telas capacitivas. Elas são mais precisas e melhores que as chamadas telas resistivas. As telas resistivas eram as primárias, né, aquelas que você tinha que realmente tocar com um objeto pontiagudo. E aí você tinha como se fosse uma bolacha de wafer, várias camadas. Você encosta uma camada na outra e ali estabelece uma coordenada e aonde você executa uma ação numa tela touchscreen. Desculpa, não ouvi. Bom, vamos lá. Se você estiver usando uma tela capacitiva e você estiver tocando a tela com um material que não for condutor, não vai acontecer nada. Ela precisa passar, transferir o elétron. E aí você toca com o dedo. As telas que você toca com o dispositivo e ela respondem é porque ele tem alguma propriedade condutora para que ele conduza. Agora, telas touchscreen do tipo capacitiva que você toca, essas telas têm essa capacidade justamente por utilizar a nossa eletrostática. Qual a vantagem? Primeiro que elas são mais precisas e você consegue manter o funcionamento mesmo tocando vários pontos da tela simultaneamente. As resistivas não. Tudo bem? Estou citando o exemplo de uma tela touchscreen capacitiva para comprovar que todos nós, o tempo todo, estamos utilizando a nossa eletrostática. Por exemplo, vamos lá, vou pegar o universo não apenas feminino, mas o universo daqueles que cultuam um pouco mais a vaidade, né? Pentes de cabelo antistático. O que é um pente antistático? É justamente um pente para que você possa pentear o cabelo ou a barba, que é feito de um material dielétrico, não condutor, que não estimula a transferência de elétrons. Porque se você colocar um plástico comum que conduz eletricidade, a sua barba ou seu cabelo ficará mais espetado. Por isso que existem materiais para fazer esse tipo de material, né, no caso, pentes, escovas, não condutores ou dielétricos, que não transferem elétrons. E aí você não tem esse fenômeno, né, de deixar os cabelos mais espetados. Agora, né, quando o seu cabelo é espetado por natureza, tudo bem. Não é o elétron que está fazendo isso. Se a sua barba ela é espetada por natureza, tudo bem. Mas é comum em cabeleireiros, barbearias, o uso, né, de pentes antistáticos, justamente para não ficar espetado, porque você estimula os elétrons. Né? Aqui nós temos um exemplo rolando a tela, ó, feito com um balão, para comprovar aqui a eletrostática. Ó. O seu cabelo e o balão. Lembrando que polaridades invertidas, né? Polaridades iguais se afastam, se repelem, polaridades invertidas se atraem. Então, aqui, o balão, né? Estando revestido com uma carga negativa, no caso de elétrons, ele vai atrair o cabelo se ele estiver estimulado antes. Faça um teste. Lógico, não precisa, se não tiver um balão aqui, não tem necessidade disso. Mas, repetindo, eletrostática é um fenômeno da eletricidade que todos nós temos que tomar cuidado, porque senão você pode danificar um componente eletrônico. Oi, pois não. E quando se liga, a gente liga uma TV de tubo, você está no caso daquela. Sim, sim. É justamente por isso, porque quando você liga a TV, a sua carga de elétrons que está aqui passando naquele momento pelos pelos do corpo, esse tipo de coisa, ele vai ser atraído. Entendeu? E também da mesma forma que acontece com outros dispositivos que têm essa capacidade atrativa.
E repito, não é bobagem, tá? Quando vocês estiverem, não é o caso aqui, nós não vamos usar equipamentos que estão, digamos assim, funcionando para montar e desmontar. Então, eles já estão queimados, né, nas aulas práticas. Mas quando forem fazer isso, primeira coisa, antes de manusear um dispositivo, é você se certificar que você descarregou primeiro qualquer possibilidade de eletrostática. Então, antes de manusear qualquer componente eletrônico, toquem algo metálico. Pode ser o próprio gabinete do computador. Ali você transfere qualquer possibilidade. E repito, vamos lá, vamos falar o correto. Você pode avariar um dispositivo eletrônico quando a sua eletrostática estiver alternando demais ou estimulada demais. Em épocas como é hoje, não, que hoje está um dia quente, né? Eu estou aqui de blusa porque simplesmente estou de moto e você nunca sabe. Mas em épocas mais frias, como nós estávamos vivendo há pouco tempo atrás, é muito normal você estar todo agasalhado, ficar com a mão no bolso, esfrega as mãos. Esse movimento, como disse, de esfregar as mãos, quando ela aquece, por quê? Porque através do atrito houve um estímulo dos elétrons. Nesse momento, se você manusear um equipamento eletrônico, você pode avariar. Se você pega uma placa gráfica hoje, uma placa de vídeo cheia de capacitores, extremamente sensível, você tira do plástico e põe a mão, dependendo do seu nível, né, de desarmonia eletrostática, você pode causar uma avaria. Já vi isso acontecendo num concurso público. Concurso público da ETEC de Mongaguá, seleção de candidato para auxiliar docente, que faz a manutenção dos laboratórios, um candidato foi desclassificado por isso. E assim, experiente, um excelente profissional, mas estava extremamente nervoso, era um dia quente, esfregando toda hora, extremamente suado. Detalhe, gente, água é condutor de eletricidade. Outra coisa, a maior parte da composição do nosso peso corporal é constituído por água. A água é condutora. Isso aqui também é um princípio básico. Em materiais condutores e materiais isolantes. Tomem cuidado com isso. Isso aqui também é relativo. Não existe um material que é 100% isolante. Tudo depende da carga de resistência aplicada. Aliás, a tensão aplicada. Se a tensão da corrente for muito maior do que a resistência, ela fura. E mesmo você estando devidamente equipado, cara, já era. Passa. Então, tudo é uma questão de proporção. Existem materiais condutores. O que é um material condutor? É aquele que conduz a eletricidade, aonde os elétrons fluem com praticidade, com mais fluidez, correto? E existem materiais isolantes, mas tomem cuidado, nada é 100% isolante, tudo depende da tensão aplicada à corrente. E nós vamos ver aqui a seguir. Mas uma coisa que eu gostaria de citar aqui, preste atenção nessa questão da eletrostática. Você pode causar algum problema. Outra coisa importante, estamos numa região extremamente úmida. Já falei isso várias vezes aqui. Tudo bem? Antes de manusear componente eletrônico, se você não tiver, vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó, já que eu estou com a tela compartilhada, pulseiras antiestáticas. Tem também esse tipo de material. Inclusive, a do calcanhar tem um nome, não é calcanhar, ela tem um nome um pouco complexo aí, mas para alguns ambientes informatizados, faz parte do chamado EPI. Você tem que ter, além do avental, você tem que ter ali um sapato calçado fechado, né, com bico de aço, e sola de borracha, e ainda ter no calcanhar esse material emborrachado também, que são níveis de proteção. Tudo bem? Aqui, pessoal, estou mostrando para vocês, pelo compartilhamento aqui, uma pulseira antiestática. O que é uma pulseira antiestática? É um material que você pode utilizar para fazer manutenção, montar e desmontar computador, para auxiliar nesse processo de conter eletrostática. Professor, eu não tenho isso aqui. Eu posso trabalhar da mesma maneira? Pode. Como disse, basta você, antes
de manusear os componentes, tocar algo metálico. Que aí você transfere a eletrostática para esse material e volta a manusear o componente que você tem que trabalhar com ele. Uma pulseira antistática não é cara. Temos alguns modelos aqui, ó, variando um pouquinho, mas as mais baratas aqui, eu não preciso nem procurar muito. Vamos lá, aqui no Mercado Livre, R$19,90. Como funciona? Ela tem uma abraçadeira metálica. Essa abraçadeira metálica, ela vai fazer justamente isso que nós estamos comentando aqui. Ela vai transferir essa possível, né, desarmonia de elétrons para qualquer objeto metálico aonde você prender a ponta aqui da pulseira. E repito, não tendo esse material, basta tocar. Tudo bem? Nós vamos falar especificamente nas próximas aulas sobre normas para ambientes informatizados, né? E aí a gente entra nesse detalhe de novo de pulseira antistática, enfim, o calçado adequado para reparos e manutenção. E aí a gente volta a esse assunto aqui. Como estamos falando de fundamentos de elétrica, eu toquei no assunto de eletrostática e estou mostrando aqui a pulseira que serve para proteção. E repetindo pela terceira vez, não tendo esse material, você pode simplesmente se utilizar do recurso de tocar um objeto metálico. Tudo bem? Voltando aqui para a nossa apresentação. Voltou aí, só para saber se está acompanhando direitinho, senão me perco aqui. Vamos lá. Falamos aqui de carga elétrica, falamos aonde a eletricidade está, e começamos a nossa fala falando que ela está em todo lugar. Toda partícula atômica é revestida de elétrons, então observemos isso. Falei da importância do cuidado com a questão climática. Estamos numa região extremamente úmida, onde esse tipo de fenômeno físico se manifesta com mais facilidade. Então, de novo dizendo, isso aqui não é história de case de TikTok, isso é real, acontece. Você pode perder uma garantia por isso. Você pode prestar o suporte para alguém em algum equipamento e, ao invés de ajudar, você danificar. É uma prática comum que muitas vezes a gente, por ser experiente, às vezes esquece. E pode acontecer isso, tudo bem? Como disse, eu vi isso acontecendo num processo seletivo e o candidato perdeu aí, foi reprovado. Bom, algumas valências aqui que são importantes a gente guardar em relação à eletricidade, né? Tem dois lados, como mencionei. O funcionamento e a vida útil dos equipamentos, que é para isso que um técnico de suporte muitas vezes é chamado, né? Mas tem um outro lado, que é a integridade física das pessoas. Tá? Então, tem uma imagem aqui, que não é para alarmismo, é apenas para chamar a atenção, né? Sobre choque elétrico. Né? E a definição de choque elétrico é a reação do organismo à passagem da corrente. Então, aqui, ó, tudo bem que a parte de mitos e fatos é para o segundo bloco, mas nessa questão do alerta, tem outra questão aqui que é importante também. Né? A gente precisa nos ater ao que é técnico e menos à crença. Então, é muito comum, no subconsciente coletivo, as pessoas associarem o risco de morte à potência do dispositivo. E não é. É a corrente. Ah, o aparelho tem, sei lá, 7.000 watts de potência. Tudo bem. Qual é a corrente que está passando ali? Qual é a amperagem da corrente? Aí é que está o X da questão. A potência elétrica de um dispositivo medida em watts não é determinante para colocar em risco a integridade física de alguém, mas sim a corrente elétrica. Porque aqui, ó, na questão do choque elétrico, é justamente isso. É a passagem da corrente elétrica pelo organismo. E o choque é a reação do organismo. E aí a gente volta novamente à fala inicial. Boa parte da nossa composição corporal é água. A água é condutora. Então, dependendo da tensão, dependendo da corrente e da amperagem, você vai a óbito.
E aí, né, também não vou entrar na questão dos mitos agora, deixa para depois do intervalo, mas existe um que a gente tem que citar já, né? E eu não sei de onde parte essas coisas, né? É comum você ouvir esse tipo de coisa. Olha, quer saber se está energizado? Coloca a mão de costas, porque a tendência do reflexo do corpo é fechar a mão e aí vai soltar, não vai grudar. Isso é bobagem. Gruda sim, segura do mesmo jeito. Tudo é uma questão da corrente. Uma descarga muito alta, uma corrente muito elevada, você vai ficar grudado do mesmo jeito. Então, essa teoria de que se você colocar para testar as costas da mão, por reação de reflexo, o teu corpo vai fechar, isso não corresponde à realidade. Pessoal, vocês não ouviram isso, tá? Assim, isso aqui é fato, né? A gente costuma ver, às vezes, em filmes, né? O cara, dependendo da descarga, né? Da corrente aplicada ali, se for realmente alta tensão, tensão e corrente são valências proporcionais. Quanto maior a tensão em volt, maior a corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Aqui nós temos uma imagem ilustrando isso. Tensão é medida em volt, em homenagem a Alessandro Volta. Corrente medida em ampere, em homenagem aí a André-Marie Ampère. E a resistência em ohm, tá? George Simon Ohm. Então, o que acontece? Quando vocês estiverem, né, manuseando algo que tem uma amperagem maior, presta atenção. E aí, é muito comum a gente observar esse tipo de coisa até em casa. Está mexendo na rede elétrica com tudo ligado. Ah, não acontece nada. Bom, tudo bem, você está ali com um aparelho em casa, tá? Mas tem aparelhos que têm uma amperagem alta, tá? O que é recomendável? Você vai trocar um simples chuveiro, não importa se é de 7.000, se é de 20 amperes, ou sei lá, não importa se a amperagem é alta, se a tensão é alta, desliga o disjuntor. Não custa nada. Não custa nada. Tudo bem? E aí depois a gente fala aqui sobre disjuntores. Não vou fazer uma aula de elétrica. Estamos falando aqui desse entorno e prestando atenção em detalhes que são determinantes para a qualidade do dispositivo e também para a integridade de quem usa. Não é historinha. Então aqui tem uma imagem que ilustra bem, ó. A tensão. Se nós fizermos uma analogia aqui com uma torneira aberta, a tensão é quanto mais você abre a torneira, maior o jato e a pressão da água. Isso é o que faz a tensão. A corrente é o fluxo de elétrons passando. É o verdinho aqui em amperes. O ohm aqui, o ohm, é a resistência. Quanto maior a resistência, olha, deixa claro, ele está resistindo. Ele não está deixando o elétron passar. Tanto é que em dispositivos eletrônicos, numa placa-mãe, você tem ali capacitores, mas você também tem alguns reguladores de tensão. Que eles servem para quê? Justamente para regular a passagem, para não deixar passar da forma total. Tudo bem? Então, isso aqui são valências físicas que, combinadas, podem matar alguém. Tudo depende da corrente que está sendo aplicada ali, e não da potência em watts do dispositivo. Tanto é que a gente nem está citando os watts aqui. Preste atenção na corrente. As normas que regulamentam isso, né, pessoal? Bom, aqui nós temos a NBR 5410 e nós temos uma norma regulamentadora. O que é isso, pessoal? Vamos lá. Uma NBR é uma norma instituída pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, em consonância, né, com padrões internacionais ISO, que determinam o padrão de qualidade exigido para uma instalação de baixa tensão, ou seja, até 1000 volts. Baixa tensão. Tudo bem? Repetindo, a NBR 5410, ela regulamenta padrões de qualidade baseada em normas ISO internacionais,
para que você possa ter fundamentos para instalações elétricas de baixa tensão. É considerada instalação elétrica de baixa tensão qualquer instalação até 1000 volts. Acima disso, não é baixa tensão. Tudo bem? Aliás, 1000 volts em tensão alternada e 1500 volts em tensão contínua. Corrente alternada é aquela que vem da companhia elétrica. Ela oscila com picos e quedas, picos e quedas. A tensão contínua é aquela que passa pela fonte de alimentação do dispositivo ou algum aparelho que diminua essa oscilação. É o que nós chamamos de tensão contínua ou corrente aplicada a uma corrente contínua. Ela oscila menos. Tensões e correntes alternadas em picos e depressões muito distantes são prejudiciais ao funcionamento de qualquer dispositivo. Isso a gente vai ver mais adiante também. Tudo bem? NBR, elas são criadas para padrões de qualidade, mas elas não têm força de lei. Aliás, a ideia não é força de lei, é realmente dar fundamento ao trabalho. Isso aqui, força de lei, é outra questão. Não esqueça o termo força de lei. Agora, a norma regulamentadora, ela tem um peso maior. Uma norma regulamentadora como a NR10, ela passa a ser exigida pelo Ministério do Trabalho. E aí a coisa muda de figura. Quando você, na sua casa, por exemplo, que é muito comum, isso aqui fica para o segundo bloco, mas temos que citar, na hora de instalar alguma coisa, né, que venha com aquela tomada com 3 pinos, cujo pino do meio é para o aterramento, nós vamos falar de aterramento aqui, muitas vezes a galera vai lá e quebra aquele pino e fala, haha, resolvi meu problema. Em ambientes profissionais, ou quando você compra algo e quebra aquele pino, quando avaria e você recorre à garantia, se for feita uma checagem que a questão está associada à falta de aterramento, você não tem direito à garantia. Arrancar o pino do meio, que é responsável pelo aterramento, que é algo que todo mundo, ou grande parte de nós aqui, negligencia, e aí eu tenho que falar também o que é o aterramento. Essas tomadas que tem 3 pinos, o pino do meio é para o aterramento. O que é o aterramento? A gente vai logo a seguir falar sobre isso. É uma instalação que vai fazer o quê? Garantir a segurança da sua rede elétrica. Qualquer sobrepico de tensão, ele vai para esse fio que vai aterrado. Porém, isso também tem uma norma para fazer. Não é qualquer coisa que funciona. E aí são duas questões importantes. Não ter aterramento é péssimo, e ter aterramento mal dimensionado é a mesma coisa que não ter. Vai dar problema do mesmo jeito. Numa inspeção técnica, você perde garantia, perde qualquer coisa. No ambiente de trabalho, justa causa. Se constatar que você realmente não respeitou, não seguiu uma norma regulamentadora exigida pelo Ministério do Trabalho, isso pode dar justa causa. Uma NBR é um padrão de qualidade. Uma norma regulamentadora é uma definição do Ministério do Trabalho. Um problema causado pela falta, pelo descumprimento de uma norma regulamentadora em ambiente de trabalho, isso pode, não significa que vai gerar uma justa causa, mas pode ser motivo para. Então, essa questão de normatização, como a gente sempre diz, e numa turma de primeiro módulo, às vezes a galera ouve e acha que isso aqui é apenas uma questão teórica para ser transmitida e segue. Não, estamos num curso técnico. Curso técnico que forma conhecimento apenas, não, força de trabalho. Quando vocês forem atuar dentro de um segmento desse, você está dando suporte para alguém, tomem cuidado com isso. Quando você está dando atendimento e suporte, você está lá para resolver o problema e não para criar. Resolver um e criar dois, está errado. Então, normas elétricas devem ser levadas a sério. E aí separamos as coisas, né? Casa de ferreiro espeta de pau, às vezes. Dentro da tua casa, você faz o que você quiser fazer. Em ambiente técnico profissional, você segue normas. O correto é seguir normas em todos os lugares. Mas, enfim, né? Enfim. Vou colocar aqui uma imagem de aterramento.
aterramento ABNT. Eu tinha deixado isso aqui já aberto, né, pessoal, mas tive que reiniciar a máquina, por isso estou colocando de novo aqui, né? Ver se dá para visualizar legal aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, gente. Estão visualizando bem a imagem aqui do aterramento? Tá, vamos lá. O que é o aterramento, né? Geralmente, isso já faz um tempinho, agora não me lembro a data cronologicamente com precisão, mas nós tivemos uma alteração no cenário das partes elétricas aí, acho que por volta entre 2008 e 2010, se me falha a memória, que todas as tomadas, em tese, teriam que ser, a partir daquele momento, vendidas com os 3 furos. Esse tipo de tomada é para que as residências sigam o padrão de aterramento, que é algo hoje exigido. Tá? Tem a questão técnica do ambiente profissional, mas tem a questão também de segurança. O Inmetro instituiu, agora, repito, não me lembro se foi em 2010, 2011, 2012, né? Que o padrão de tomadas no Brasil mudaria, e teria que ser as tomadas com os 3 pinos. O pino do meio é para o aterramento. O que é o aterramento? Esta imagem que vocês estão vendo aqui, ela mostra o que é um aterramento pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para que serve o aterramento? Eu falei para vocês que nós temos a nossa carga de elétrons, como toda partícula atômica, e passa por nós uma carga de elétrons. Quando essa tua carga de elétrons está numa sobrecarga, ou seja, você está com algum distúrbio, causado por algum motivo, você esfregou a mão, alguma coisa do tipo, essa carga a mais vai para onde? Se você tocar um dispositivo, vai para o dispositivo e pode queimar. Quando, em algum momento, na sua residência, na sua casa, no ambiente de trabalho, tenha, por exemplo, um pico de tensão, uma sobretensão numa tomada, digamos assim, alguma anomalia no circuito elétrico, para que isso não vá para o dispositivo, a eletricidade, a corrente elétrica, ela sempre busca o caminho mais fácil. Como assim o caminho mais fácil? Aonde ela encontrar um condutor de menor resistência, ela caminha, ela segue. Então, no caso, o aterramento faz esse papel de ser o caminho com menor resistência, para que qualquer sobrepico de tensão seja direcionado para esse caminho, que não tem resistência. Ou seja, ao invés de diluir no circuito ou no dispositivo que está ligado nesta tomada aqui, simplesmente vai para este fio, que deve ser ligado a uma haste metálica com um tamanho específico, enterrado, em média, a 2 metros de profundidade na terra e com, digamos assim, ali nesta parte final aqui, uma quantidade média aí de sal grosso, que o sal vai ajudar nesta questão de neutralizar. E isso vai para onde? Por isso chama-se aterramento. Ele vai conduzir para a terra. A descarga elétrica que iria, essa corrente a mais que iria para o dispositivo, vai para esse fio. Este cabo tecnicamente dimensionado. Isso aqui para uma residência. É diferente de um edifício, diferente de uma empresa. Um aterramento industrial é diferente, ele tem uma outra proporção. Isso é relativamente proporcional ao circuito elétrico que você tem dimensionado. Toda a rede elétrica de uma residência, de um estabelecimento, ela é dimensionada, ela é calculada pela demanda de uso. Isso começa no transformador que é instalado na porta do seu estabelecimento. Tem um transformador que transfere energia, ou chega do poste. Na sua casa, você tem ali, dentro da tua casa, uma caixa de disjuntores, correto? Beleza. Em tese, quando o seu quadro elétrico é bem distribuído, vamos lá,
estou falando de disjuntores, de aterramento, eu tenho que falar aqui também de disjuntores, caixa de disjuntores. Repito, tudo isso aqui já estava aberto, né? Bom, todos vocês, né, na residência de vocês aí, em algum lugar vocês devem ter, geralmente atrás de alguma porta, em algum local específico da sua casa, uma caixa de disjuntores. O que faz a sua caixa de disjuntores? Distribui o circuito elétrico da tua casa. Quando é, digamos assim, tecnicamente bem dimensionado, você procura separar circuitos. Por exemplo, um circuito para o chuveiro, um circuito para a máquina de lavar, um circuito para ar-condicionado, que são dispositivos que demandam um consumo maior. Quando você liga tudo no único circuito e, de repente, coloca tudo para funcionar junto, você tem uma sobrecarga do seu quadro elétrico. E isso vai gerar impacto nos demais equipamentos que estiverem ligados. Por isso, um circuito separado do outro impede que haja essa interferência no funcionamento. Professor, o que isso tem a ver com o nosso trabalho? Tudo. Você vai dar o suporte num local, por exemplo, já aconteceu comigo, aonde, por exemplo, uma serralheria. Serralheria acontece muito isso, dependendo da forma como está estabelecido o circuito. Aqui mesmo, na cidade, tem um lugar, tem várias lojas que trabalham com essas bombas de pressão, as VAPs, lugares que fazem manutenção disso. Inclusive, um amigo que tinha uma loja e eu costumava dar um atendimento para ele. Ele não tinha um circuito isolado para testar as máquinas industriais, não as máquinas domésticas. As industriais têm uma grande demanda de energia. E quando você liga, cai o quadro geral. Caindo o quadro, reiniciava as máquinas. Em algum momento, queimava. E aí você tinha que ir lá. Chega um momento que você para e fala, vamos avaliar o seu quadro elétrico? O quadro elétrico dele estava totalmente direto. Então fica muito difícil você trocar uma placa-mãe, uma fonte, e falar, olha, vou ter que deixar uma garantia para você de 90 dias. Como? Porque da forma como está ocorrendo, você liga uma máquina de alta pressão aqui, uma potência muito grande, ela pode vir a queimar outros dispositivos. Então fica difícil para você entregar ali a mão de obra, atender o teu cliente e realmente falar, olha, 90 dias de garantia. Que vai acontecer de novo. Aí você orienta. É complicado isso, hein? É complicado. Porque quando você, nesse caso, eu conhecia o proprietário da loja, inclusive era um amigo pessoal meu. Acho que ele, ele não trocou até hoje disjuntores. Tudo bem, é a vida que segue. Mas quando você está lidando com uma, digamos assim, né, é um atendimento, você não tem este conhecimento com a pessoa, você dá a orientação, mas você tem que falar, olha, então eu não vou oferecer garantia. Diante dessas condições, não tem como. Porque o que você está fazendo ali depende também da qualidade das instalações elétricas. Outra coisa, serralheria, máquinas de solda. Máquina de solda puxa muito. Se não tiver, digamos assim, um disjuntor específico para a máquina de solda, a hora que você liga, vai baixar o quadro geral. Acabou. E dependendo da potência, você tem que pedir até para trocar toda a tua rede. Nós tivemos, por exemplo, na ETEC de Mongaguá, que é a ETEC de Mongaguá é a segunda ETEC mais antiga aqui do litoral. Ela foi inaugurada em 1995. E ela não foi construída para receber uma escola técnica, mas a princípio recebeu. Começou com 10 computadores e, por exemplo, praticamente em 10 anos, esses 10 computadores já tinham virado 70, 80. Ar-condicionado em várias salas de aula e o quadro elétrico, o mesmo projetado para ser o que era. Chegou um momento que nós não tínhamos condições mais de manter os equipamentos ligados e ligar o ar-condicionado, por exemplo, numa época de alta temporada, de alta temperatura, como era o início das aulas em fevereiro. Nós ligávamos o ar-condicionado nos laboratórios, os disjuntores desarmavam, caía tudo. O professor Alexandre chegou a presenciar isso algumas vezes, né? E aí os disjuntores, eles têm um papel fundamental. Quando o disjuntor desarma, gente,
disjuntor, quando desarma, é porque algo está errado. E, às vezes, na grande maioria das vezes, a galera vai lá e arma de novo. Tá tudo bem. Não, se ele está desarmando é porque há alguma anomalia na rede. Ou ele está fora da amperagem que deveria estar. Já, não sei se não foi com vocês, é outra turma, mas vamos lá. Um exemplo muito prático aqui, e isso dá problema em casamento. Dá porque eu posso falar em primeira pessoa. Agora eu vou abrir um testemunho aqui. Testemunho. Chuveiros. Chuveiro, né? O dia que a esposa cisma de querer lavar o cabelo, hidratar, inverno, deixa ele ligado no máximo. E aí você pega os chuveiros eletrônicos, que está no manual de instalação dele. Chuveiros eletrônicos hoje de 7.500 watts, eles pedem cabo de 6 milímetros. E ele não está pedindo ali, porque simplesmente ele tem uma parceria com o vendedor de cabo. É porque se você não colocar um cabo de 6 milímetros num chuveiro de 7.500 watts, de 110 volts de tensão, ele simplesmente, quando você coloca no mais quente, e ele, por muito tempo, ele vai aquecer demais a ponto de desarmar o disjuntor. E detalhe, né? Nos dias mais frios, todo mundo quer tomar um banho quentinho. Aí você tem que fazer a luz. Porque simplesmente, se você está morando num prédio e toda a instalação do prédio usa cabo de 4 milímetros, complica. Você não vai trocar um cabo elétrico, por exemplo, num sábado final da tarde. Você nem tem isso em casa. E às vezes o cabo de 6 milímetros talvez não passe no conduíte que já estava lá, porque tem outros cabos passando ali. Porque veja bem, separar circuitos elétricos não significa que vai passar em conduítes diferentes. É você usar disjuntores e ligações diferentes para lâmpadas, tomadas, por exemplo, chuveiro, máquina de lavar, ar-condicionado. Isso é o que a prudência pede. E esse tipo de equipamento, chuveiros eletrônicos de 7.500 watts, eles pedem cabo de 6 milímetros. Senão, o disjuntor desarma. Ele vai aquecer. O que acontece com o metal na alta temperatura? Física newtoniana de novo. Ele dilata. Ele dilata, automaticamente o disjuntor vai desarmar. Sobreaqueceu. Não tem jeito. Ali você tem duas opções. Convence a sua esposa que aquele chuveiro não está certo, e é perda de tempo, ela não vai concordar com você, não vai. Outra coisa, chega para ela e fala, para de hidratar o cabelo aqui, vai no cabeleireiro. Ela também não vai fazer isso, ela vai hidratar o cabelo em casa. E o que vai sobrar para você, porque ninguém quer esposa triste em casa sábado e domingo. Você vai acordar no dia seguinte e vai trocar aquilo de qualquer jeito, cara. Dentro da norma, senão não vai funcionar. E o legal da elétrica é que ela é implacável, cara. Ela não negocia com você. Ou você liga direito, ou vai parar. Fala, Claudinei. Bom, a fala do Claudinei, pessoal que está em casa, o Claudinei acaba de fazer uma colocação aqui. Vamos lá. Você não troca o cabo para 6 milímetros, que é um cabo que vai oferecer maior resistência a essa corrente, a essa tensão, que o cabo mais específico, mais grosso, ele vai oferecer um pouco mais de resistência. Beleza? E troca o disjuntor. Isso encaixa no segundo bloco, que é mito. Mas já que ele citou, vamos lá. Quando você troca o disjuntor para mais, você simplesmente está quebrando a função do disjuntor. Porque, na verdade, ele está ali para desarmar quando algo está errado. Então, a sensibilidade dele tem que estar dentro do nível correto. Se você aumenta a amperagem do disjuntor, ele vai perder a sensibilidade, o cabo vai dilatar, vai superaquecer, vai derreter e simplesmente ele continua lá. Mas, no caso, né, muita gente faz isso. E a gente vai retomar esse assunto depois do segundo bloco, que é a parte de mitos. Pessoal, repito, né? Para quem está nos ouvindo em casa, eu estou aqui conversando com a galera que está presencial, esse tipo de coisa, né? Veja bem, se você está prestando suporte num local onde tem um ar-condicionado e é normal, muitas vezes, né? Pode acontecer de você estar prestando um suporte em um local onde você não tenha um circuito específico para ar-condicionado, o que é também, infelizmente, algo comum de acontecer, né? Haja visto que tivemos, não recente, mas alguns anos atrás, um
um acidente aí, né, um incêndio nas categorias de base do Flamengo no Rio de Janeiro, onde, né, toda a parte de perícia técnica alega que houve algum problema nas instalações do ar-condicionado que ocasionou incêndio. Esse problema, né, digamos assim, no circuito elétrico do ar-condicionado passa por aí, por cabos e circuitos mal dimensionados. E detalhe, né, preste atenção, ar-condicionados portáteis são complicados, porque você está levando e trazendo para cômodos diferentes, e aí você não tem, digamos assim, nem a tomada específica para ele, e nem uma instalação específica porque ele é móvel. Mas isso fica para o segundo bloco, a parte de mitos e fatos. Então, voltando ao aterramento aqui, esse tipo de coisa aqui, ó, essa instalação na tua rede elétrica é para garantir, para evitar problemas nos dispositivos e evitar também que a descarga passe para a pessoa. Existem outros dispositivos? Existem. Mas o aterramento, dentro da questão de norma técnica, ele é padrão. Posso falar para vocês assim, sem hesitar, tá? A grande maioria de nós, inclusive, é que eu moro em prédio, tá? Mas eu nunca fui verificar as condições do aterramento do meu prédio. Por sinal, semana que vem, até preciso avisar isso aqui na escola, né? Segunda-feira, das 8 ao meio-dia e meia, estaremos passando por o laudo de vistoria dos bombeiros lá e vai ser desligado para fazer alguns testes. Então, das 8 ao meio-dia, ficarei sem internet em casa na segunda-feira. Tem que até avisar aqui na Secretaria da Escola. É muito comum, nessas vistorias, a parte de aterramento ser reprovada. Oi? E não só manutenção, Claudinei, é também a questão de ser dimensionado equivocadamente. A espessura do cabo, o tamanho da haste metálica, porque aqui tem que estar realmente seguindo esse padrão para você ter essa garantia de que ele vai te dar suporte quando precisar, senão ele não dá. Como eu disse, não ter o aterramento é tão prejudicial quanto ter o aterramento mal dimensionado. Como disse, toda uma rede elétrica de um ambiente, ele é dimensionado mediante a quantidade de equipamentos e a potência que você vai demandar ali. E mediante isso é feito um cálculo. A mesma coisa com o aterramento. O aterramento, não estando dentro dos conformes, ele não garante esta segurança para os usuários e também para os dispositivos em geral. Tranquilo? Oi? Vamos dar um intervalo então, pessoal. Depois do intervalo a gente vem para a parte de mitos e fatos aqui. Ó. Pessoal que está em casa, a gente vai dar uma parada aqui para o intervalo. E depois, tirem as crianças da sala que vem as aberrações. Né? Os chamados ajustes técnicos. Né? Deixa eu parar aqui a gravação nesse momento. Olha, chover é complicado, né? Vou parar aqui a gravação. Você nunca fez isso, professor?